Oi pessoal, eu sou Sadi, fundador do site saudecura.com.br. Ao contrário da medicina tradicional, que tem as suas atenções totalmente voltadas para a doença e para seus sintomas, o site saudecura.com.br volta-se completamente e totalmente para a saúde e para o bem-estar. Através de uma série de posts gratuitos, nós vamos trazer até você informações e procedimentos e comportamentos naturais que vão melhorar muito a sua qualidade de vida. E o assunto de hoje é glúten. O que é o glúten? O glúten é uma proteína composta pela mistura de duas outras proteínas, a gliadina e a glutenina, que se encontra naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, aveia, cevada, malte e centeio, e, obviamente, em seus derivados, como pães, massas, biscoitos, cervejas, whiskies, e também em muitos outros produtos produzidos pela indústria. O glúten é protagonista da doença celíaca, que é justamente a intolerância a essa substância. No Brasil não existem números oficiais, mas calcula-se que a proporção de doentes seja de 1 para cada 120, aproximadamente. A doença celíaca se caracteriza pela intolerância ao glúten. Nos indivíduos portadores dessa doença, a substância danifica as paredes do intestino delgado, provocando diarreia, dor e dificultando a absorção de outros nutrientes. A intolerância ao glúten, infelizmente, é permanente, mais comum em mulheres. As causas podem ser genéticas ou devido à permeabilidade intestinal alterada. Estudos apontam que crianças que têm introdução ao glúten antes de 1 ano de idade aumentam em muito as chances de desenvolver a doença. E quais são os sintomas dessa intolerância? Bem, nos bebês, os sintomas podem ser observados tão logo haja a introdução de cereais na alimentação. E os sintomas mais comuns são diarreia frequente, vômitos persistentes, irritabilidade, perda do apetite, emagrecimento sem causa aparente, dor abdominal, abdômen inchado, palidez, anemia e diminuição da massa muscular. E o tratamento? Bem, o tratamento basicamente consiste na exclusão do glúten da alimentação. E em fazendo isso, o glúten pode ser substituído por milho, farinha de milho, fubá, amido de milho, batata, fécula de batata, mandioca, farinha de mandioca, polvilho, arroz, farinha de arroz, coco e soja. Algumas curiosidades sobre o glúten. O glúten é uma proteína sem valor nutricional e sem calorias. Ele está presente, como eu já disse antes, no trigo, na cevada, no centeio e no malte. E é ele que proporciona o aspecto viscoso e confere elasticidade a bolos, pães e massas. E por isso mesmo ele é adicionado a embutidos e até a chocolates pela indústria. Porque ele proporciona realmente aspectos mais agradáveis aos alimentos. O glúten, que em latim significa cola, ele justamente é desejável pela culinária moderna pelo fato de proporcionar a liga à massa, ele aglutina a massa. E o trigo usado hoje, conhecido como trigo anão, ele é fruto de manipulação genética.
e resultado de gerações e gerações de cruzamentos e seleções de sementes, em busca do máximo teor de amido e glúten, os quais são elementos essenciais da estética e textura, normalmente almejados pela indústria alimentícia atual. Além também de ser uma espécie bastante resistente e de alta produtividade. O homem que desenvolveu essa variedade em meados do século XX foi inclusive laureado com o Prêmio Nobel, e ele prometeu alimentar milhões de famintos ao redor do mundo com sua descoberta. E realmente o fez. Mas o efeito colateral disso foi que nutriu em milhões a obesidade e a doença. A doença celíaca hoje é 4 vezes mais comum do que há 50 anos atrás. E a principal razão é a mudança de qualidade do trigo, que ocorreu justamente nesse período. A primeira e principal diferença do trigo anão para o trigo usado anteriormente é o elevado teor de um tipo de amido concentrado, chamado amilopectina A. É graças a ele que obtemos pães e bolos tão fofos, mas é um amido altamente glicêmico, portanto prejudicial à saúde. E a dieta que restringe o glúten? Bem, essa dieta ela está muito em voga nos dias atuais, inclusive porque muitas celebridades fazem uso dela, e ela promete emagrecimento rápido e saudável. Bem, como demonstrado anteriormente, o trigo consumido atualmente pode ser muito prejudicial à saúde, e como o glúten é encontrado basicamente em carboidratos, suspender o seu consumo certamente provocará a perda de peso. Mas convém ressaltar que o importante é manter uma alimentação equilibrada, com especial atenção a frutas e verduras cruas, estes sim alimentos essenciais para a saúde do indivíduo e comprovadamente saudáveis. E os substitutos? Bem, experimente substituir o pão francês ou de forma, seja ele integral ou não, por tapioca, mandioca, inhame, batata cozida, doce, por banana da terra cozida ou algum tipo de pão sem glúten. Biscoitos podem ser substituídos por crackers feitos com mandioca, óleo de palma e sal. Segue um site que produz esse tipo de biscoito. E as massas diversas podem ser substituídas por massas produzidas a partir de outros cereais, preferencialmente quinoa e amaranto, ou então puro trigo sarraceno, ou então massas elaboradas de arroz ou milho. Essas últimas têm o inconveniente de serem bastante glicêmicas e quase sempre de origem transgênica. Não existe no mercado hoje boa opção de massa de pizza sem glúten, portanto segue abaixo uma receita. Vai dar um pouco de trabalho para produzir, mas quem estiver disposto segue aí a relação de ingredientes para a produção dessa massa. Também convém ressaltar que essa receita pode ser encontrada no site saudecura.com.br, bem como a dica de receitas como essa de macarrão de milho bicolor. Rende 6 porções, os ingredientes estão relacionados aí. E uma outra receita, aí também segue o modo de preparo, né, desse macarrão de milho. E uma outra receita que também pode ser encontrada no saudecura.com.br é essa receita de molho de tofu com rúcula, que rende 5 porções e os ingredientes estão relacionados abaixo. Aí está o modo de preparo desse prato, ressaltando que também pode ser encontrado no saudecura.com.br. Bem, este foi mais um vídeo do saudecura.com.br.
Bom proveito!